Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Hoje eu quero ler com vocês em Êxodo capítulo 12, versículo 12, que nos diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Quando lemos sobre o Pêssar, normalmente focamos apenas na celebração do Seder, naquilo que pode ou não pode ter sobre a mesa para o jantar, e ficamos com certo medo de falhar, de ter esquecido de verificar se de fato tiramos todo o fermento de casa, se a nossa casa está kasher, e por aí vai. Mas nem sempre refletimos sobre a imensa dificuldade da fé no primeiro Pêssar. Lembre-se que os filhos de Israel eram escravos no Egito. Aquela geração completa já era descendente de escravos e tudo era muito difícil. Quando eles pediram por um libertador, por exemplo, o Eterno enviou Moshe, mas isso tornou a vida deles ainda mais difícil, com Faraó só aumentando o peso sobre eles. De repente, chega a promessa de que naquela noite o Eterno passaria pela terra do Egito e mataria a todos os primogênitos, até mesmo dos animais. Mas sobre os lares israelitas, o anjo saltaria e não mataria ninguém, desde que, claro, tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Mas aí entra a fé. E se eu passar o sangue e não acontecer de sairmos livres? Na manhã seguinte, todos os soldados do exército do faraó verão na porta da minha casa o sangue e saberão que eu criei numa mentira e desejei a morte dos primogênitos deles. Ah, que medo! Esse mesmo medo está na mente de muitas pessoas hoje. Ah, eu nunca vou conseguir me converter, dizem muitos, né? Ah, é muito difícil isso. E se eu não conseguir me converter, vou ter que voltar para a igreja e todos dirão: eu falei que você não ia conseguir, falei que não ia dar certo. Com isso, vemos um exército de pessoas com medo de falhar e falham logo no primeiro Pêssar. Assim geram em suas mentes frágeis, escravizadas, um sentimento de fracasso. Saiba que em toda a história judaica sempre houveram pessoas que não tinham convicções. Mesmo depois de saírem do Egito, muitos disseram a Moshe: foi por não ter sepulcros no Egito que nos trouxe para morrermos nesse deserto? Quando Davi lutou contra Golias, o gigante, seus próprios irmãos se voltaram contra ele. Vamos ler lá 1 Samuel capítulo 17, versículo 10 e 11 nos diz: E disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. No versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E no versículo 33 nós temos: Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Resumindo, no fim da história, Israel saiu do Egito, entrou na terra prometida. Davi derrotou o gigante, mesmo ouvindo palavras desanimadoras de seu próprio rei, de seu próprio irmão e vendo a falta de coragem de todo um exército. A fé é individual. Se esperarmos que outros façam, que outros nos incentivem, nunca sairemos do lugar. Hoje talvez o teu líder seja como Saul. Teus irmãos também te apontem e digam: você não vai conseguir. Mas Pêssar está logo ali. E nós é quem decidimos se seremos livres ou permaneceremos escravos da falta de fé e escravos do Egito. Você só vai ser verdadeiramente livre se colocar a sua fé em prática. Esta é a verdade. E como disse Yeshua, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desde já, eu desejo um Pêssar kasher vesameach para todos e que em todos os dias, sendo livres, tenhamos ao menos 5 minutos para Deus.